Só que nós somos assim, irmão. Nós temos a mania de se comparar com as histórias dos outros. Mas é porque o outro canta melhor do que eu. É porque o outro prega melhor do que eu. A outra profetiza melhor do que eu. E a gente vai começando a se menosprezar. Mas assim diz o Senhor para mim e para a tua vida: não menospreze, não despreze o que você tem. Oh, glória a Deus, a paz do Senhor, igreja, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua história. Quantos aqui vieram adorar e exaltar ao nome do Senhor? Dá um glória a Deus bem alto, porque o Senhor está aqui neste lugar, eu já sinto a presença dEle. Eu quero que você nesse exato momento coloque a mão no seu coração e diga assim com toda a convicção: eu tenho uma promessa de Deus. Eu quero pregar hoje acerca sobre projeto. Quantos aqui tem projeto do Senhor? Manda um glória para cima, porque o diabo não resiste uma igreja que clama. O diabo não resiste uma igreja cheia do poder e do Espírito Santo. Eu quero falar acerca de projeto. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. É uma passagem, uma história bastante conhecida, que eu quero estar narrando nessa noite aqui, para que juntos nós possamos aperfeiçoar na palavra do Senhor. Diz assim, todos encontraram? Oh, glória! E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabe que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para ser servo. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que tem em tua casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Oh, glória! Para terminar no versículo 6, e sucedeu que cheios, diga-se comigo, e sucedeu que cheios, que foram os vasos, disse ao seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Glória a Deus. Se assente glorificando ao Senhor. Eu quero falar acerca de projeto. Mas antes de eu estar dando um desenvolvimento da minha mensagem, eu tenho que dar uma introdução para vocês, para entender de que história nós vamos falar nessa noite. Aqui, a primeira revelação está falando acerca de uma mulher, que ela se tornou viúva. As viúvas de antigamente, meus irmãos, muitas delas tinham que viver na dependência de outras pessoas. Uma vez que o seu marido faleceu, agora o seu irmão, era por lei, o irmão do falecido assumir a mulher ou algum parente. Algumas viúvas chegavam ao ponto de se tornar mendiga, tornar na dependência de alguém. E aqui essa mulher, ela não era uma mulher qualquer. Ela clama ao profeta dizendo: meu marido era teu servo. Só que, e ele temia. Os historiadores vão estar dizendo que era Obadias, aquele mesmo que guardou os profetas alimentando de pão e água. Mas eu quero falar sobre essa devoção que o marido dela possuía. Era a mesma coisa que ela estava dizendo assim para o profeta: o meu marido andava com você, o meu marido caminhava com você, eu vi meu marido deixando tudo aqui para servir teu Deus, e agora? E por que aquela mulher começa a questionar? Porque os credores vão vir e vão levar os meus filhos. Os escravos daquele tempo, irmão, eles eram tratados com muita brutalidade. Alguns pais de família chegavam ao extremo, oh glória, de pegar a sua própria vida com a vida dos seus filhos, em forma de pagamento, pagar dívida. Eles eram surramente espancados, seja criança, seja adolescente, seja jovem. E agora essa mulher começa a questionar com o profeta. O que eu acho interessante, meus irmãos, que o profeta não vai falar acerca do marido. O profeta não vai falar acerca do que passou, mas o profeta vai falar acerca dela. Ela vai falar acerca
do projeto dela. Nessa noite Deus te trouxe porque Ele está dizendo: eu não quero que você viva de passado, do que já aconteceu. Eu quero que você viva daquilo que eu vou fazer na sua vida. A primeira, Ele pergunta: que te hei de fazer? Declara o que tem em casa. Ele estava dizendo assim: o que você tem para ser utilizado, o que você tem para ser usado, para que a multiplicação em algo aconteça e de extraordinário na tua vida. Aquela mulher logo diz: tua serva não tem nada. A primeira revelação para vocês que querem viver o projeto do Senhor sobre a tua vida: inicie com o que você tem. O profeta não estava dizendo o que teu filho tem, o que teu esposo deixou, o que tua família tem. O profeta estava dizendo o que você tem. Anamandi calabra shuribi calabagaia. O início ninguém vai dar crédito para você. No início ninguém vai olhar para você e vai dizer que você é alguma coisa. Mas a palavra para a tua vida é hoje: inicie o projeto com o que você tem. Pastor, eu só tenho um sermão. Continue pregando com esse sermão e execute com excelência. Pastor, eu só tenho um hino para louvar, que é composição minha. Vai no estudo e grava ele. Pastor, eu só tenho um celular para iniciar o projeto que Deus... Aí Deus está dizendo: inicie com o que você tem. Nós estamos em uma época, irmão, aonde as pessoas estão esperando algo extraordinário acontecer. Quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, aí o Senhor está dizendo: inicie com o que você tem. Inicie com o que você tem e deixa que o milagre eu opero. Glória a Deus. Primeira revelação: inicie com o que você tem. Diga-se comigo: eu vou iniciar com o que eu tenho. Eu vou iniciar com o que eu tenho. Inicie com o que você tem. Segundo, não despreze o que você tem. Primeiro, inicie com o que você tem. Segundo, não despreze o que você tem. Tua serva não tem nada em casa. Primeiro ela se menospreza. Não tem nada. Aí ela puxa a memória. A não ser, oh glória, a não ser. Em outras versões diz: se não uma botija de azeite. Aquela mulher tinha algo dentro daquela casa que não poderia ser desprezado. E era o suficiente para tirar ela daquela situação. Só que nós somos assim, irmão. Nós temos a mania de se comparar com as histórias dos outros. Mas é porque o outro canta melhor do que eu. É porque o outro prega melhor do que eu. A outra profetiza melhor do que eu. E a gente vai começando a se menosprezar. Mas assim diz o Senhor para mim e para a tua vida: não menospreze, não despreze o que você tem. Olha, canamandi calabraia rassúria, erramanda calabachúria. Levanta a tua mão para o alto, porque Deus está me revelando nessa hora. Gente que tem projeto grande, gente que tem projeto grande, que escreveu e diz assim: mas é tão pequeno. Aí Deus está dizendo: a botija que está dentro da tua casa, com um pouquinho de azeite, vai ser suficiente para eu mudar o quadro da tua vida. Ela puxa na memória: azeite, tem um pouquinho de azeite. E naquele tempo, meu irmão, no povo judaico, o azeite, ele era um dos produtos mais caros. E o que eu acho interessante, que o azeite vem da azeitona. É um processo muito dolorido, porque a azeitona tinha que ser pisada e moída.
mas é onde saía a essência que era o azeite. Às vezes você está menosprezando o que você tem, aí o Senhor está dizendo: é a reserva da promessa que eu coloquei na tua vida. Aí você diz: pastora, mas como é isso? Eu estou tão fraco, estou tão desanimado, nem consigo orar mais, não consigo buscar mais. Aí o Senhor está dizendo: mas você depositou reserva. Quando você subia em cima do muro, do monte, reserva. Quando você subia na consagração, para ir para a consagração, reserva. Quando você jejuava, reserva. Então volta para a reserva, porque lá vai acontecer a multiplicação de vida. Primeiro, inicie o que você tem e não despreze o que você tem. Deus está dizendo: não menospreze a ferramenta que eu te dei. A Bíblia diz sobre Davi: Davi apenas tem uma funda. Davi, ele vai receber conselho do rei dizendo: veste as minhas roupas, veste a minha armadura para você lutar a guerra. Só que a armadura era de Saul, não era de Davi. E quando Davi percebe isso, ele começa a valorizar a ferramenta que Deus deu para ele. E ele pega o quê? A mesma funda que ele usava no rebanho. Ele pega a mesma funda que trabalhava no seu dia a dia. Tem gente que quer vencer, levantar o projeto com as ferramentas que não é dele. Só que o Senhor está dizendo: usa a ferramenta que eu te dei para construir o projeto. Usa a ferramenta que eu te dei para dar reviravolta. Davi pega a funda. Alguém olha e diz assim: Davi, você precisa de espada, você precisa de capacete, você precisa de aço, você precisa de uma flecha. Não, eu vou usar a ferramenta que Deus me deu. Eu vou usar a ferramenta que Deus me deu. E ali ele venceu o gigante. Irmão, levanta a tua mão para cima e diga: eu vou usar a ferramenta que Deus me deu. E vou deixar você glorificar a Deus. Primeiro, para iniciar sobre o projeto, inicie com o que você tem. Eu quero que você guarde isso na tábua do teu coração. Segundo, não despreze o que você tem. Terceiro, valorize o início. Eu vou repetir mais uma vez: valoriza o início. Irmão, ninguém valoriza o que é pequeno. Ninguém valoriza quando você está no início. Só que eu acho interessante em Deus que Ele não valoriza, Ele não olha para o início da pessoa. Ele já sabe o que essa pessoa vai ser lá na frente. A mulher estava dizendo: tem uma botija. Uma botija. A botija naquele tempo não era tão grande, só que tinha um pouco de azeite. Só que tinha azeite dentro daquela botija. Ninguém valoriza o início, irmão. Deus, Ele ama usar os menores. Davi, ele era pequeno perante os irmãos, mas Deus já estava dizendo: nasceu para reinar. José só passava de um sonhador da família, é assim com você. Alguém diz: mas é muito sonhador. Mas Deus já estava dizendo: vai ser governador do Egito. Quem olha para Mardoqueu na porta diz assim: é um qualquer um, é um rejeitado. Mas Deus já tinha exaltação para a vida de Mardoqueu. Quem olha Amós de trás do rebanho, Alabaia, Rassúria, Decalabá, não vai dar em nada. Só que Deus já tinha decretado que ele seria um profeta. Quem olha para a história de Jefité, Jefité é filha de uma prostituta, mas Deus já estava dizendo: vai ser líder. Hoje o Senhor está dizendo: o início é pequeno. No início ninguém vai dar crédito, no início ninguém vai te valorizar, mas se prepara quando o azeite começar a encher outras vasilhas. Alguém vai olhar e vai dizer: como que pode? Aí você vai dizer: foi a multiplicação do azeite. Eu vou deixar você glorificar a Deus. O projeto era falido. O projeto era falido, mas era vivo nas mãos de Deus. O projeto na tua vida pode estar falido,
os homens, mas deixa na mão do Senhor. O teu filho não vai viver nas drogas por muito tempo. Deus vai resgatar e vai dar vida. Aquela mulher entra, ela obedece. Ele diz: pega o vaso. Qual vaso? O seu vaso. Entra para dentro do quarto e pede vasilhas, não poucas, mas muitas. Eu fico imaginando se aquela mulher fosse uma mulher contendeira da vizinhança. Porque tem pessoas que querem viver a promessa do Senhor, mas tem raiva dentro do seu coração, não tem paz com seu irmão. Só que aquela mulher, ela tinha paz. Ela pega vasilhas emprestadas. E o que eu acho interessante, que aqui, para a gente já ir para o final da mensagem, é sobre os pilares para o crescimento extraordinário. Primeiro, ela fecha a porta. Só que antes dela fechar a porta, ela obedece. Tem gente que quer viver o projeto de Deus, mas não quer obedecer. Não senta no culto da palavra para ouvir. Não senta no culto de escola dominical para aprender. Não toma ceia e quer ser pregador, quer ser pregadora. Aquela mulher ouve o direcionamento da voz do profeta. Depois disso, ela fecha a porta. Em Mateus capítulo 6 diz: quando entra no teu quarto, fecha a porta, ora, e em secreto o teu pai vai te ouvir, que é o próprio Senhor, e Ele vai te recompensar publicamente. O Senhor está dizendo para você: o projeto não está falido. É porque eu estou usando esse projeto que parece que é falido para você, para te levar de novo para o campo do secreto. Hoje o Senhor está dizendo: eu tenho saudade de você. Eu tenho saudade de quando você orava. Eu tenho saudade de quando você falava: olha, calma ainda, vou tirar um período de oração, um período de jejum. Só que tudo já ficou embaralhado. Só que hoje o Senhor está dizendo: fecha a porta. Eu acho interessante aqui, irmão, que quando ela fecha a porta, deita o azeite. O vaso que ela tanto menosprezava, o vaso que ela tanto negava, era o vaso que enchia. Os filhos traziam o vaso vazio. Toma o azeite, traga o próximo vaso, mais azeite, começa a encher. Traga mais vaso, começava a encher. Traga mais vaso, enchia. E de repente aquele vaso que era só um vaso de azeite começa a multiplicar. Assim diz o Senhor dos Exércitos: através do seu projeto, através da sua história, pessoas vão ser alcançadas, vidas vão ser libertas, e você vai dizer: só o Senhor é Deus. Enche-me de ti, Deus. Diga comigo: enche e enche. O Espírito Santo quer te encher agora. Hoje o Senhor está dizendo: inicie com o que você tem. Não despreze o que você tem. Valorize o que você tem. E receba agora o enchimento de azeite. Começa agora a glorificar o nome do Senhor, porque Ele está enchendo o teu vaso. Assim diz o Senhor: o azeite não vai parar. O azeite não vai parar. Segunda você vai ser cheio. Terça você vai ser cheio. Quarta você vai ser cheio. Quinta você vai ser cheio. Sexta você vai ser cheio. Sábado você vai ser cheio. Domingo cheio. Porque o azeite que foi multiplicado no secreto, ninguém toma. Foi multiplicado para gerar. Abra a boca da glória. Abra a boca da glória. Olha Deus te enchendo agora. Receba em nome de Jesus.